Graça e paz, irmãos. Eu estou bastante feliz com a bondade do Senhor comigo, com a minha família, e também com o irmão Hermelindo e Sueli, que nos acompanham, porque, como o Abílio gentilmente compartilhou com vocês, tivemos um pouco da participação da obra do Senhor aqui entre os irmãos. Nós vimos os arranjos soberanos do Senhor naquela época, e ainda vemos, acompanhamos de longe, e o Senhor promoveu um vínculo muito precioso, e tem sido uma alegria muito grande todas as vezes, as poucas vezes que eu estive aqui. Eu lembro cada momento que eu estive, e as mensagens também que eu tive compartilhando. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre as faces da palavra de Deus, quando eu apresentei os 5 aspectos da palavra do Senhor: a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra da fé, a palavra de Cristo, e a palavra, tem mais uma que nós compartilhamos, que mostrava esses aspectos da riqueza da palavra do Senhor, e que o nosso problema é enfatizar um aspecto em detrimento das outras, e aí ficamos incompletos. Comparado com um homem, às vezes queremos ter uma perna só. A 5ª palavra foi a palavra profética. E foi um tempo muito precioso de comunhão, e uma das grandes necessidades que temos num tempo de obscuridade, de cegueira, de trevas, na história do povo de Deus, é a palavra profética. Como disse Pedro, ela é como a luz que ilumina no meio da escuridão. Já dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos daquela luz da palavra de Deus que nos aponta para onde nós estamos indo, para podermos dar passos seguros hoje. Mas se nós não tivermos esse aspecto da palavra profética, nós corremos o risco de conhecer a palavra da verdade, estarmos tão fundamentados, mas perder aquela unção do Senhor, que no meio de tempo de crises nós não saberemos como ser guiados. E essa é uma grande necessidade no tempo que nós temos vivido. Hoje, se o Senhor nos conceder graça, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o livro de Ezequiel, os princípios que regeram a obra de restauração do Senhor. E antes nós vamos ler uma passagem apenas do livro de Jeremias, apenas um versículo do livro de Jeremias, antes de ler o livro de Ezequiel, de entrar no livro de Ezequiel. Jeremias, o capítulo 8, apenas o versículo 7. Enquanto achamos, os irmãos de Montemor enviam saudações, e vários irmãos também estão orando pelo nosso tempo aqui. Jeremias capítulo 8, versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo ou as sentenças do Senhor. Jeremias estava profetizando num tempo de apostasia, e Jeremias estava indignado como um profeta, e o Senhor, usando Jeremias, mostra que o povo de alguma forma perdeu esse instinto de se mover conforme a direção do Espírito do Senhor, e percebeu os tempos de migrar. Ele está usando essa metáfora dos pássaros que seguem essa lei da vida, de que quando se muda as estações, eles migravam de seus lugares. Eles sabiam o tempo de levantar voo e prosseguir. Se eles não migrassem, eles ficariam em estagnação. E se ficassem em estagnação, eles deixariam de ser produtivos, e eles se tornariam presas fáceis para os seus predadores. E isso aconteceu porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém.
porque o povo deixou de acompanhar a direção do Espírito Santo. E eles agora se tornaram apenas uma religião que repetiam as liturgias, a ortodoxia, mas não tinha realidade espiritual. De alguma forma, os profetas se tornavam perturbadores de Israel, como chamaram Elias. Sempre que o povo se desviava da direção do Senhor, Deus levantava profetas. Mas quando o povo do Senhor se torna apenas uma religião, os profetas se tornam um dos grandes problemas do povo do Senhor. Nós às vezes estamos tão acomodados, nós não percebemos o risco que podemos ter quando nós nos acomodamos. De alguma forma, existe esse aspecto, entre aspas, selvagem da obra do Senhor. E nós devemos ter muito cuidado para as coisas não se tornarem muito tranquilas, muitas das vezes. Quando você olha a obra de Deus, algumas vezes Deus agiu com intervenções. O Senhor Jesus falou para Nicodemos: o vento sopra para onde quer, você ouve sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim serão todos aqueles que nascerem do Espírito. Você não pode controlar o vento, você não pode ordenar para onde ele vai, ou sequer detectar de onde está vindo. E o Senhor está dizendo que aqueles que nascessem do Espírito seriam de alguma forma incontroláveis, assim como era o vento. Ninguém poderia controlar a obra de Deus, ninguém poderia coordenar por si mesmo a obra de Deus, ninguém poderia determinar que tem que ser desse jeito ou daquele outro, simplesmente baseando em algumas interpretações. A obra de Deus, ela só pode ser governada por Deus mesmo. E quando Deus governa, você não pode controlá-lo. Você só pode conferir a sua obra com a sua palavra. Porque o Espírito Santo é o Espírito da palavra. Ela está sempre girando em torno de Cristo. Mas de alguma forma, ela não pode se tornar uma obra onde ela perde esse instinto, essa natureza celestial. E nós agora passamos a controlar a obra do Senhor. Quando o povo de Deus se tornou um povo muito certinho, quase sempre eles perderam a direção dos céus. Certa vez, Spurgeon, que foi um profeta com a boca de ouro, ele fez uma oração muito estranha. Foi quando o movimento batista estava se tornando um movimento muito, digamos, ortodoxo. Embora Spurgeon veio de uma linha reformada, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que conhecia o poder do Espírito na pregação. Ele herdou as veias dos puritanos. E um dia ele fez uma oração muito estranha. Ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Porque não existe algo tão bem ordenado quanto um cemitério. Tudo está certo. Ninguém está incomodando ninguém. Todo mundo, de uma certa forma, estão todos iguais. E ali se foi o vento do Espírito impetuoso. E Spurgeon, no final do seu ministério, ele se recuou daquele movimento batista e terminou o seu ministério mais, digamos, restringido ao Senhor, restrito ao Senhor, porque aquele movimento perdeu aquela unção fresca. E aquele profeta de Deus, segundo Steve Lawson, falando da sua biografia, parece que a liderança matou aquele profeta. E de alguma forma a decisão que tomaram na junta batista antecipou o processo da morte de Spurgeon, e ele se tornou um profeta como um leão envelhecido. Em outras palavras, irmãos, você já reparou num zoológico as aves trancafiadas dentro das suas jaulas, os animais selvagens dentro das suas jaulas, e no entanto pode passar os pássaros voando no céu e chamando seus colegas para voarem, mas aqueles que estão presos perdeu o ímpeto, essa força, esse instinto selvagem.
E às vezes, mesmo que se abram as jaulas e as gaiolas, eles não vão voar, suas asas estão atrofiadas. Os leões, as bestas feras, se tornaram sedentárias, atrofiadas, porque aqueles que dizem que lhe amam, castraram dele esse instinto selvagem. Eles dão comida na sua boca o tempo todo, suas jaulas são tão apertadas, eles estão atrofiados, eles não conseguem mais sair para caçar. Por mais que se abram as jaulas, eles agora vão ficar ali o resto das suas vidas, se tornando de alguma forma inúteis. Isso é apenas uma ilustração. Que se não cuidarmos, a nossa liturgia, a nossa liderança, a nossa forma de lidar com a igreja se tornam jaulas. Os nossos mestres nos alimentam e nos tornamos um povo atrofiado, sedentário, acostumado a ouvir sermões de grandes mestres. Por mais que o vento impetuoso do Espírito queira soprar, aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, haverá um vento. Nós às vezes não queremos seguir essa direção do Espírito Santo. Nos tornamos um povo que perdemos esse instinto selvagem da obra do Senhor, que perdemos aquele vento impetuoso que veio no Pentecostes capítulo 2, violento, que entrou dentro daquele cenáculo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E agora Pedro se levanta. A primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 almas se convertem. Mas não foi apenas Pedro cheio do Espírito Santo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. A obra de Deus se multiplicou de forma extraordinária no início do livro de Atos. Ninguém poderia controlar aquilo. Deus usava homens cheios do Espírito Santo. Homens que conseguiam perceber o mover do Senhor. De alguma forma, irmãos, quando nós olhamos a história da igreja, por mais que alguns movimentos começaram pela intervenção divina, especialmente os avivamentos, a tendência depois foi que essa unção se esvaziasse, se esvaísse. De alguma forma, um medo, uma insegurança. Nós falamos do ministério do Espírito Santo, mas às vezes isso é uma teoria na nossa cabeça. Nós conhecemos muito pouco a pessoa e o ministério do Espírito Santo. Irmãos, como eu me lembro, quando o Senhor se revelou a mim, um ex-drogado, à beira do suicídio, incrédulo, cético, família, a maioria, uma parte envolvida com drogas, outra parte envolvida com sincretismo, a outra com espiritismo. Era uma situação. Nunca tinha ouvido o Evangelho. Alguém disse que tentou falar para mim, mas eu era endemoniado na época. O Senhor apareceu para mim no meio da rua. Eu estava indo usar drogas. Ele falou comigo. Eu não sabia nada do Senhor, eu tinha raiva de Deus. E o Senhor falou algo, e depois Ele salvou outros jovens na época, pela obra direta do Espírito Santo, alguns sem sequer ouvir o Evangelho. Começou um movimento na região dos Lagos, Rio de Janeiro, e que coisa maravilhosa, começamos a ler a Bíblia. Nós passávamos dias orando, jejuando, pregando o Evangelho nas praças, nas praias, nas ruas. Nunca participamos de uma denominação. Pessoas eram curadas, demônios caíam, eram expulsos. Havia realmente uma visitação. Até que conhecemos alguns irmãos. Um mestre maravilhoso. Que coisa preciosa. E quanto mais nós fomos nos acostumando a sentar, a ouvir a exposição da palavra de forma didática, de alguma forma nós fomos abandonando essa busca por Deus,
essa fome por Deus. Enquanto o conhecimento crescia, tirávamos os nossos olhos do Senhor e passamos a girar em torno de mestres. E sabe o que aconteceu? Aquela visitação de Deus foi embora. Aquele espírito selvagem de buscar o Senhor, de ousadia, foi embora. Agora, vários de nós passávamos a ter medo dos demônios. Já não se pregava o evangelho em lugar nenhum. Às vezes orava para as pessoas serem salvas, mas era como um pescador que estava num barco orando: ó Deus, faça um milagre, que os peixes pulem da água e entrem para dentro do barco. Não, o pescador tem que lançar as redes, tem que lançar os anzóis nas linhas, tem que pescar. Mas de alguma forma, como aconteceu, Billy Graham convidou Martyn Lloyd-Jones para participar de uma cruzada com ele. O Dr. Lloyd-Jones era um expositor da palavra, alguém que devemos muito, mas ele colocou duas condições. Uma é que um certo pregador não pregasse. Ele veio de uma linha talvez um pouco mais liberal, mas era um pregador. E o outro é que não se fizesse apelo. De fato, os expositores que vêm de uma linha calvinista reformada têm dificuldade com o ministério evangelístico. Claro que nós não somos a favor de convenções psicológicas, de apelos psicológicos, mas como você vai falar para um evangelista não fazer apelo? Seria como você falar para um pescador: pesque, mas não jogue a rede. Nada de anzol e linha. E o Lloyd-Jones não pregou porque o Billy Graham não abriu mão de pregar e fazer apelo. Como você vai falar para um Moody não fazer apelo? Como você vai falar para um Charles Finney não fazer apelo? Como você vai falar a John Wesley para não pregar com tanta violência publicamente? Como você vai falar para George Whitefield ser mais comportado? Ou Jonathan Edwards, quem sabe você precisa ser mais tranquilo. Eles eram selvagens demais. Esses homens eram cheios da unção do poder do Espírito. Muitos deles agiram não simplesmente como profetas, mas também como evangelistas. Oh, irmãos, naquele período a obra de Deus que estava crescendo de uma forma muito forte entre nós, ela foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aconteceu o que aconteceu entre os irmãos unidos, que embora eram gigantes no ministério da palavra, mestres, mas eles passaram a ter confronto e conflito entre si, e eles se separaram, por questões de interpretações e de administração de como a obra do Senhor seria conduzida. Mudou-se o foco. Eu temo que o tempo que nós estamos vivendo, temos anulado o ministério profético na igreja. E de alguma forma nós estamos muito certinhos. Eu não sei se eu vou chocar vocês. Fazem 8 anos que vocês não me convidam para vir aqui. Quem sabe vai demorar mais uns 8 anos depois das minhas pregações. Mas o Senhor colocou essas coisas no meu coração, no sentido de nos provocar a pensar, a refletir, a considerar o nosso estado que nós estamos hoje, para não repetirmos os equívocos da história da igreja. Quantos avivamentos, quantas coisas preciosas. Mas, irmãos, precisamos considerar as lições da história da igreja, para não cometermos os mesmos erros que ocorreram em tempos de avivamentos, de crescimentos, de prosperidade em ministérios de alguns irmãos, aonde a unção do Espírito Santo se foi embora. O conhecimento e a doutrina estava correta, mas é possível doutrinariamente estar correto com o coração em apostasia.
Que Deus nos guarde no tempo que nós estamos vivendo. Oh, irmãos, será que sabemos a hora da nossa migração? Quando o Senhor quer mudar os estágios espirituais na sua obra? Vamos olhar um pouquinho o livro de Ezequiel, porque nós temos falado em muitos lugares, muitos irmãos têm falado sobre a restauração do testemunho do Senhor. E graças a Deus por isso, como o Senhor tem trabalhado nesses dias que nós estamos vivendo. Mas nos diz assim: e aconteceu, Ezequiel capítulo 1, no 30º ano, do 4º ano do mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos. Então Ezequiel está no meio dos cativos. Ele faz parte da geração entre Jeremias e Daniel. Ele está no cativeiro. Junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha uma semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus 4 rostos, e suas asas, uniam-se as suas asas umas à outra, e não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito sobre 4 rostos tinha um rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, e todos os 4. E assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardente brasa de fogo, como uma aparência de lâmpada. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpagos. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada qual dos 4 seres viventes. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio da outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambojas cheias de
olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde queria ir o Espírito, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Irmãos, nós não vamos ter um estudo expositivo sobre o livro de Ezequiel, não é a minha intenção, mas queria comentar um pouco desses princípios, dessa visão gloriosa que Ezequiel teve, e que de alguma forma a obra de restauração nesse período pós-Ezequiel, e também o ministério do Senhor nos Evangelhos e a obra de Deus no Novo Testamento seguiram esses princípios que o Senhor está mostrando a Ezequiel. Muitas das vezes consideramos, veio a palavra do Senhor a um profeta no Velho Testamento, mas aqui esse texto está dizendo, o verso 3, que veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, e ali esteve ele sobre a mão do Senhor. A palavra veio sobre Ezequiel e ele esteve debaixo da mão soberana do Senhor. Sempre que Deus interviu na história do seu povo, a mão dele esteve sobre os seus servos. A boa mão do Senhor esteve sobre Esdras, sobre Neemias, sobre os servos que ele usou. E sem a poderosa mão do Senhor sobre os seus servos, não temos o avanço da obra de Deus. Nós podemos ter teologia, nós podemos ter um crescimento de conhecimento, mas a visitação de Deus, como orou Isaías, se os céus se fendessem, se pudesse rasgar os céus, se Deus pudesse descer até nós, e ao descer, se as montanhas se derretessem diante dele. Isaías está sofrendo aquela dor pela ausência da presença de Deus, que embora fosse o Deus de Israel, mas já não estava habitando no meio do seu povo. Ele agora está orando, e ele está gemendo. E Ezequiel está tendo essa visão de que o povo está cativo, mas de alguma forma, mesmo entre cativeiro, a mão do Senhor, os 4 seres viventes estão ali permeando, como que chocando, para no tempo dos cumprimentos das profecias do profeta Jeremias, Deus pudesse visitar o seu povo e resgatar o seu testemunho e trazer o seu povo de volta. Mas Ezequiel passa a ter um prelúdio, uma antecipação dessas visões da obra do Senhor, e agora ele está vendo a palavra vir sobre ele, e ali está vendo a mão de Deus sobre ele, e ele olha no verso 4, o que Ezequiel vê? Ele vê um vento tempestuoso que vinha do norte. Irmãos, muitas das vezes o norte na Bíblia representa a porta da glória de Deus, do governo de Deus. Antes de que Deus se movesse entre o seu povo exilado, o profeta está vendo que viria um vento. Isso nos faz lembrar o Vale dos Ossos Secos, no capítulo 37,
e aquilo representava o Estado de Israel, mas é claro que também representa a situação de todo o povo de Deus, num período de decadência, de apostasia. Poderão reviver esses ossos? O Senhor pergunta a Ezequiel. Ezequiel responde que o Senhor sabe, e o Senhor manda ele profetizar. E quando ele profetiza, o que acontece, irmãos? Você lembra o que acontece? Ventos começam a se mover e traz o Espírito. Houve um santo reboliço. Nós não devemos ter medo do reboliço. Às vezes é necessário reboliço na obra do Senhor, quando esse reboliço vai nos tirar de uma ordem que é muitas vezes técnica, não espiritual, não em realidade. E o Senhor precisa tirar ossos de lugares e colocar em ossos para se levantar um exército. Muitas vezes nós estamos amedrontados, não como um exército. Leonardo Ravenhill, que tem um livro precioso chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento, certa vez ele disse que a igreja se tornou como um gigante adormecido, amedrontado, grande, mas sem o poder de Deus. E que nós temos medo disso. E que nós geramos, de alguma forma, essa sonolência no povo do Senhor. Aquele livro singular, Poder através da Oração, do irmão Baldes, ele fala que nada mais mata a obra de Deus do que pregações mortas por pregadores mortos, pregações corretas, mas que não foram gerados pelo joelho da oração, pela consagração. Como nós precisamos de voltar a esse espírito do Senhor, para que o Senhor volte também a nos visitar e também a avançar a sua obra conosco. De não apenas termos um conhecimento correto, mas sobretudo termos o enchimento de Deus em nossas vidas. Às vezes queremos encher, como dizia W. Tozer, queremos encher o nosso local de homens, mas os verdadeiros servos de Deus querem encher os homens de Deus. Que adianta locais cheios de homens que não conhecem Deus? Nós precisamos sermos cheios de Deus. O nosso problema no passado, como eu falava, é quando se separa profetas de mestres. Se nós tivermos profetas sozinhos, podemos entrar num terreno meio místico. Eles são homens que andam no céu muitas das vezes. Os mestres andam na Bíblia. Os pastores estão no meio das ovelhas. Os evangelistas querem tacar fogo nas cadeiras. Para que tanto tempo sentado estudando a Bíblia? O povo está morrendo. E aqueles que são enviados estão sempre indo. Mas Deus enviou profetas e mestres. Na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. E quando nós separamos profetas de mestres, se tivermos só mestres, nós teremos muito problema. Nós se tornamos um povo muito lógico, muito metódico, muito racional, muito intelectual, muito teológico, muito doutrinário. Pouco discernimento, pouca unção, pouca ousadia. Não que o problema está no ensino, não que o problema está na didática, não que o problema esteja na teologia. Não, nós precisamos de doutrina, nós precisamos da exposição, e graças a Deus por isso. Mas é porque a obra de Deus precisa de equilíbrio. Precisa de equilíbrio, irmãos. E como nós precisamos nesse tempo de equilíbrio, não? Ezequiel está vendo esse vento vindo do norte, uma grande nuvem. Você lembra do período de Elias? O que você está vendo? Uma pequena nuvem que está vindo. Mas aquela nuvem foi crescendo até que veio a torrentes da visitação da chuva dos céus.
Uma pequena coisa, mas que eles estão vendo que está vindo. Com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor âmbar, que saía do meio do fogo. Irmãos, nós não queremos essas coisas assim. Nós queremos uma coisa que a gente possa controlar. Esse negócio de vento, tempestade, poder, intervenção, isso parece coisa de neopentecostal. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do equilíbrio da obra de Deus no período de restauração. Nós vamos encontrar depois, porque o nosso tempo é pouco, que ele viu aqueles 4 seres viventes. E os 4 seres viventes estavam zigue-zagueando de um lado para o outro, e aonde ia um, o outro ia. Isso é muito conhecido entre nós, mas como chegamos no verso 15, ele viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 seres, 4 rostos. E diz no versículo 18, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. Realmente, às vezes, nos tornamos tão acostumados com as coisas da obra do Senhor que nós perdemos o assombro. Medo aqui representa o assombro, o temor das intervenções de Deus, das coisas extraordinárias de Deus. Nós estamos muito como aqueles animais, às vezes, que você abre a jaula, abre as portas das gaiolas, mas os pássaros já não querem voar mais. Nós queremos pessoas que nos mantêm com o nosso bumbum sentado, a cada domingo, dando um bom sermão para nós, e depois nós voltamos para a nossa vida medíocre, e nos tornamos um povo inútil na mão do Senhor, porque nós nos acostumamos com uma vida sem o poder de Deus, sem os milagres de Deus, sem as intervenções de Deus, sem as experiências com Deus. Devemos desejar ser usados por Deus. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Um dos desafios hoje, que é aquele texto que está em Efésios 4, tão usado que Deus colocou aqueles ministérios de Efésios 4:11, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, o ministério dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Ou esses ministérios foram dados não para substituir os santos, não para fazer pelos santos, mas para equipar os santos, para que os santos se levantem para servir. Mas se a gente achar que o trabalho do mestre é ensinar, só isso, aí nós estamos fadados ao fracasso. Que o ministério de um mestre não é simplesmente ensinar. O ministério de um mestre é ensinar a como outros ensinarem, e se possível que sejam melhores do que ele. Se aquele que ensina, ele acostuma o povo a ouvir sermão, ele não está cumprindo o propósito do ministério do ensino. Ele está atrofiando o povo de Deus. Aquele que ensina tem que despertar você, desafiar você a pensar. Ele não pode pensar só por você. Tem que desafiar você a refletir, a discernir, a cavar. Não se pode responder tudo. Não se pode dar comida toda na boca das pessoas. Nós matamos o Espírito do Senhor, o ímpeto selvagem de buscar a palavra de Deus, de querer ter comunhão com Deus. Jesus ensinava fazendo pergunta.
Jesus ensinava as pessoas a pensar. E aos soberbos ele falava por parábola, para eles não continuarem mais soberbos ainda sabendo as coisas. Ele ocultava as coisas dos sábios e entendidos, revelava aos pequeninos. Não se pode falar coisas para todo mundo. Não se pode encher todo mundo de conhecimento. Nós podemos estar inchados de conhecimento, irmãos. O Lloyd Jones, que era um mestre expositor da palavra, ele disse que o grande problema na sua época era o orgulho do conhecimento. O Moody disse que o problema da sua época era o tráfego de verdades não experimentadas. Você sabe o que é isso, irmãos? Não tinha WhatsApp, não tinha internet. O tráfico de verdades não experimentadas, onde as pessoas se acostumaram a ouvir sermões e repetir sermões, mas elas não conhecem, porque nos tornamos didáticos demais. Vocês estão me entendendo, irmãos? O próprio Sparks falou que há um problema quando se tenta defender tantas escrituras e ter uma ortodoxia muito correta, porque podemos achar que já temos o controle das coisas, e agora nos fechamos para receber nova luz. Nós impedimos o Espírito de trazer nova luz. Nós estamos satisfeitos, estamos inchados com o nosso conhecimento. Você já pensou isso? Certa vez o irmão Sparks também falou: as nossas conferências pode às vezes representar uma luz lateral. O que significa? Falta luz nas assembleias, e precisamos de conferência em torno dos mestres, para nos assentar, como esses animais, que perderam seus instintos de buscar a Deus, porque nós queremos alguém que traga algo para nós. Graças a Deus pelas nossas conferências. Cuidado para não se viciar em conferência. Hoje nós estamos intoxicados de conhecimento, e conhecemos muito pouco em experiência do que temos ouvido e falado. E esse é um problema sério. E algumas assembleias eu tenho falado: irmãos, pelo amor de Deus, parem de ouvir vídeos na internet, parem de ouvir mensagens na internet, porque vocês estão matando o ministério de irmãos simples nas assembleias de vocês, porque vocês estão substituindo por aqueles homens mais maduros, ou aparentemente mais maduros. Graças a Deus pelo ministério da palavra, e porque a palavra está chegando em muitos lugares no Brasil e fora do Brasil. Mas nós não podemos nos tornar uma assembleia que gira em torno de mestres e anular o ministério de irmãos na nossa cidade. Nós queremos ouvir aqueles. Mas esses irmãozinhos simplesinhos entre nós não queremos ouvir. E isso é um problema seríssimo do nosso tempo, irmãos. Às vezes perdemos o aspecto do testemunho do Senhor numa localidade, e corremos o risco de nos tornar uma assembleia que representa a audiência de um ministério. Nós tomamos a forma de alguns ministérios, mas onde está a nossa identidade como igreja local? Porque temos buscado diretamente do Senhor. Onde estão profetas e mestres como em Atos 13, que estão gastando tempo diante de Deus para ouvir o que o Espírito Santo quer falar na sua própria localidade? Não terceirizar essa responsabilidade. Irmãos, quando Ezequiel está vendo essas rodas, o versículo 18 diz que essas rodas tinham as suas cambojas cheias de olhos ao redor. Esses olhos, penso que representam os dons. Deus não quer apenas alguns ministérios pequenos, ministérios entre nós, mas Ele quer que o corpo inteiro, cada membro, seja desafiado a ver, ter os olhos abertos para ver, para conhecer, para discernir
e para contribuir. Mas se a gente anular o ministério do Espírito na vida de cada um, esses olhos são fechados. E ai de nós se alguém falar alguma coisa, porque talvez sejamos rebeldes. Andando os seres viventes, essas 4 rodas, ao lado deles andavam. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Em outras palavras, irmãos, as rodas representam a obra de Deus na terra. Ela não é quadrada, ela é em forma de rodas, ela está girando, ela está em movimento, ela não para. Há mais da parte do Senhor. E ela não tem um sentido de girar em torno de si mesmo. As rodas estão girando em torno dos 4 seres viventes. Precisamos de irmãos com ministério profético também, de discernimento, para perceber o mover de Deus no mundo espiritual. E a gente, como rodas, seguir como aquela coluna de fogo e a nuvem do Senhor lá no passado, para a gente prosseguir, irmãos. As rodas seguiam os 4 seres viventes que eram guiados pelo Espírito, cheio de olhos, andando, verso 19, os seres viventes. As rodas andavam do lado deles. E sabe o que aconteceu? Elevando-se os seres viventes da terra, as rodas estavam deixando de ser tão terrenas, tão presas nas terras, elas estavam se elevando, o nível de realidade espiritual estava aumentando. Para onde o Espírito queria ir, elas iam. Irmãos, será que Deus pode nos guiar da maneira que Ele quer? Ou nossas rodas estão enferrujadas, falta óleo da unção do Espírito? Será que Ele pode fazer conosco o que Ele quiser? Quando nós olhamos a história dos avivamentos, quando Deus quis mudar e guiá-los para outra direção, vários deles não acompanharam. Sabe o que aconteceu? Deus parou de trabalhar ali, irmãos. Alguns lugares o candeeiro foi removido, mas o povo continuou ali com a sua liturgia, com a sua ortodoxia, como a igreja em Éfeso. Mas a obra de Deus foi embora. Elas seguiam, e as rodas se elevaram. Verso 21. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevaram-se também as rodas de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente andava nas rodas. Oh, meus amados irmãos, o Espírito do ser vivente andava nas rodas. A coisa que nós mais devemos temer nesse dia, nesse tempo, é perdermos a visitação do Senhor. Não pelo pecado imoral em si, nem mesmo pelos pecados de heresia, mas pelo pecado da não dependência de Deus, por estarmos seguros que estamos fazendo a coisa certa. Há um livro que publicamos recentemente, Aviva a Tua Obra, Senhor, do Spurgeon, e são palavras de advertência, porque na sua época isso começou a acontecer. Quando as coisas começaram a se tornar metodicamente corretas, o espírito de mornidão foi entrando, de independência, de satisfação. E ele viu a presença de Deus indo embora. Até o ponto que o último capítulo é a despedida de um ministro, quando ele sai, e ele vai embora.
do meio de um lugar, e ele se recolhe com seu povo, mas ele não pôde mais caminhar tranquilamente num contexto, porque as coisas se tornaram, digamos, familiarizadas demais, controláveis demais, sistemáticas demais e mundanas demais. Mundanas no sentido de ser, de fato, a mão humana controlando as coisas. Irmãos, o espírito do ser vivente estava nas rodas. Diz o capítulo 10, versículo 11, versículo 10: e quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Eram 4 rodas, mas elas se moviam juntas entre si. Andando os 4 seres viventes andavam para os 4 lados deles, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam, e todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 seres viventes tinham, estavam cheias de olhos. Você está vendo? Cheios de olhos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Versículo 18: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Eles, os 4 seres viventes, tinham rodas, os 4 seres viventes se moviam nos céus, e as rodas se moviam na terra, estavam cheios de olhos por dentro e por fora, e porque havia esse equilíbrio do reino soberano do Senhor nos céus, e na terra, as rodas representando a obra do Senhor, então a glória de Deus pôde se manifestar. Aí, irmãos, vamos pular e vamos nos lembrar daqueles 4 seres viventes que aparecem no livro do Apocalipse. Vamos lá no capítulo 4, para a gente ver essa sintonia dos princípios de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento. Capítulo 4 do livro do Apocalipse. Capítulo 4, verso 1: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E fui logo arrebatado no Espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 5: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Exatamente como no livro de Ezequiel. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos.
E não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo e Santo é o Senhor, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é o Senhor de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Oh, irmãos, nós temos aqui ao redor do trono os 4 seres viventes, e você percebe que eles estão cheios de olhos por dentro e por fora, semelhantes, são aqueles mesmos 4 seres viventes que Ezequiel está vindo, e isso permeia toda a obra de Deus. Graças ao Senhor que temos sido enriquecidos pelo ministério de vários irmãos. Stephen Cohn tem aquele comentário do Vendo Cristo no Novo Testamento, e ele fala das faces, dos aspectos do Senhor nos 4 evangelhos. Vemos ali o Senhor como cara de leão, que representa o Senhor como rei no evangelho de Mateus, ele como gado no evangelho de Marcos, como rosto de homem no evangelho de Lucas, e como o Filho de Deus no evangelho de João. Ah, irmãos, mas graças ao Senhor que esses 4 aspectos, ainda que no livro de Ezequiel não estão muito organizado a prioridade dos rostos, mas no livro de Apocalipse está. Primeiro vem cara de leão. Você consegue ver que o Senhor colocou uma ordem nesses rostos, como eles deveriam vir, e isso mostra como a obra do Senhor estava progredindo no período de restauração. Apenas resumindo hoje, você lembra quando veio o Pentecoste no capítulo 2 de Atos? Quem se levantou ali e pregou a palavra e abriu as chaves do reino de Deus? Foi Pedro. Pedro escreveu 2 cartas. Qual a ênfase das cartas de Pedro? O reino. E o que Pedro apresenta na sua pregação? O senhorio do nosso Senhor. Então, quando você tem a obra de Deus se movendo ali no início do livro de Atos, a primeira cara que vem ali como de um ser vivente é cara de leão. Pedro representa a roda do Senhor com os apóstolos se movendo na terra, porque o Senhor se moveu nos céus. E ele agora prega, apresentando o Senhor, até o capítulo 10 ou 11, o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem um aspecto do rosto do Senhor, daquele ser vivente em Ezequiel, em Apocalipse, com cara de rei, cara de leão, digo. Antes que a obra de Deus possa avançar, todos precisamos ver o senhorio do nosso Senhor e nos prostrar diante do Senhor. Mas aqui você vê também um dos 4 seres viventes com cara de homem, rosto de homem. Você lembra quem era o companheiro de Paulo? Foi Lucas. Lucas entendia de homem, ele era um médico. E o ministério de Paulo está relacionado como que o corpo de Cristo como um novo homem, ou como ser vivente com cara de homem, edificando a igreja como um novo homem. Mas, se a gente seguir a ordem do Apocalipse, entre cara de leão e cara de homem, você tem um querubim aqui com outra cara no meio dos dois. Qual que é? Você tem aí um bezerro. E você pode reparar que nós sempre queremos relacionar o ministério de Pedro com Paulo. Mas se você olhar, o ministério de Pedro foi cristalizado até a casa de Cornélio. Não tinha forma o ministério dele, era como aquele lençol vindo do céu amarrado. E Paulo é aquele que dá forma, ele faz uma tenda, como que pega esse lençol e monta uma tenda. Edifica uma casa. Mas entre Pedro e Paulo, ou entre o capítulo 11
10 e 11 até o 13, quando o Espírito Santo enviou Saulo e Barnabé, você tem o capítulo 12 de Atos. O que aconteceu no capítulo 12? O Senhor treinou 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João entre os 12. Você tem a obra de Pedro muito clara no livro de Atos e a obra de João no final também, do primeiro século. Mas qual foi a obra de Tiago? Se ele treinou Pedro, Tiago e João? O que aconteceu no capítulo 12, irmãos? Tiago foi martirizado. Você não pode vincular o ministério de Pedro com Paulo sem ter Tiago no meio. Você não pode pular do cara de leão para o cara de homem e abandonar cara de boi no meio. E esse tem sido um problema nosso. Olha o que tem acontecido em muitos lugares e leia a história da igreja. O Senhor começa um avivamento, como que as rodas estão se movendo, seguindo uma direção do Senhor, pelos evangelistas, pelos obreiros, pregadores, e depois vem a tentativa de edificar a casa do Senhor, como Paulo fez. Então você pula de Pedro para Paulo. Mas quando isso acontece, temos divisões. Porque ninguém pode ser bem-sucedido no ministério ignorando esse aspecto do capítulo 12 que representa esse mover do Senhor. Nós temos que ter um espírito também de cordeiro e de cara de boi. Deus preparou Tiago para ser alguém que morreria. Deus preparou um Tiago para ele ser suporte para os demais. Deus tem preparado pessoas para não ser algo visível diante dos homens no ministério público, mas algo precioso diante de Deus. Não temos o progresso do ministério de Paulo sem o sangue derramado de Tiago. É necessário o ministério da ausência. As pessoas querem estar muito presente. Todo mundo quer ser Pedro, todo mundo quer ser Paulo. Quantos estão dispostos a desaparecer para a obra de Deus crescer? Quantos estão dispostos, antes de ser um mártir pela espada, ser um mártir da sua presença, do seu serviço, da sua liderança? Você está disposto a sair da frente? Ou você luta para você ser alguém entre os irmãos? Tiago morreu. Tiago representa a cruz. Tiago representa a disciplina. Não se pode avançar a obra do Senhor quando falta quebrantamento, despojamento, aniquilação. Muitas das vezes nós temos crise na obra de Deus. Por que temos crise? É a crise entre Pedro e Paulo, entre aspas que eu estou falando alegoricamente. As redes que são rompidas quase sempre são pelos obreiros, porque nós temos pulado. Falta essa roda que segue esse espírito do cordeiro que está disposto a calar a boca e ir como ovelha muda ao matadouro, para que outros possam avançar, se for preciso você ficar anulado. Estão me entendendo, irmãos? Depois que nós vemos cara de homem com Paulo, lá no final do primeiro século nós temos João costurando as redes, como cara que representa aquele filho de Deus, está apresentando a natureza do Senhor e o retorno à pessoa do Senhor no final do primeiro século. Mas se você olhar rapidamente o progresso da obra do Senhor no primeiro século e relacionar com a visão de Ezequiel, deixando agora de lado os aspectos da pessoa e obra do Senhor, você vai ver os 4 seres viventes se movendo, representando os aspectos de Cristo. E que a obra de Deus são essas 4 rodas. Deus escolheu 4 linhas de ministério, não que representa todos os ministérios, mas são 4 correntes que o ministério flui. E de alguma forma todos nós participamos disso. O primeiro rosto, no livro de Atos, representa o reino, o aspecto da pregação. E aí está Pedro, um desbravador, um pioneiro,
E você vai vendo esse progresso do Senhor zigue-zagueando, mudando, migrando. A obra do Senhor nos céus e na terra, as quatro rodas representando os seres viventes se movendo. Você imagine, Pedro tem que chegar em Jerusalém e falar para a igreja: não fui eu que fiz aquilo na casa de Cornélio. Eu obedeci a Deus. Eu fui lá. O Senhor falou para não considerar imundo ou comum que Ele purificou. Eu não queria ir. Mas quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo me interrompeu. Ele caiu sobre Cornélio. Eles receberam o Espírito, não fui eu. Que a igreja quase matou Pedro, porque algo saiu do controle da igreja em Jerusalém. Foi isso que aconteceu, irmãos. Era uma obra incontrolável e ao mesmo tempo sob o controle de Deus. E quem era espiritual sabia que a obra não estava sem controle. Mas você vai encontrar a obra de Deus se movendo assim. Uma visão estranha, um vento tempestuoso, porque nós falamos do encabeçamento do Senhor. Irmãos, olha o Senhor como Ele se movia. O Senhor era incontrolável. Ele fez coisas extraordinárias. Sua obra, de alguma forma, foi tão violenta, não se podia botar freio na obra do Senhor. E Ele levantou esses apóstolos no primeiro século, tão cheio do Espírito Santo, e a obra do Senhor pôde avançar. Quando nós chegamos no final do primeiro do século, você vai ver que as coisas estão mais estagnadas. Aqueles pioneiros morreram, João ficou, mas ele fala da unção para seguir o Senhor. Mas você vai ver que nas cartas do Senhor, as igrejas do Apocalipse, você vê que há uma decadência, um atrofiamento, uma frieza. A igreja em Éfeso abandonou aquele fervor. Está tudo certo e tudo errado. Como dizia Tozer, nada está certo até que Deus fale que está certo. Nada está certo se estivermos certo doutrinariamente, mas errado espiritualmente. Me entende, irmãos? Como nós precisamos de avivamento no tempo que nós estamos vivendo? Como nós precisamos retornar ao enchimento do Espírito Santo? Você pega o tempo da reforma, Deus levanta Lutero. Quando Deus levanta Lutero, ele é perseguido pela igreja, então, na sua época. Lutero foi um profeta e a luz de Deus brilhou. Mas aí surge um movimento luterano, que aquilo que Lutero viu, agora se torna um movimento que gira em torno das doutrinas de Lutero. O que era vivo se tornou sistemático. Deus levanta o movimento dos místicos, uma resposta à frieza do movimento luterano. Eles voltaram à vida no Espírito. Eles voltaram à busca com Deus. Mas aí de alguma forma, com o passar do tempo, se tornou um misticismo. Ainda que o movimento místico é vital para o nosso tempo, e temos que aprender dos pais da espiritualidade, os mestres dos devocionais, mas o misticismo é um problema. Porque ele coloca o seu sentimento acima da palavra de Deus. Ele coloca o que ele pensa acima da comunhão. E ele se isola muitas das vezes. Precisamos voltar à vida no Espírito, com a palavra, com a comunhão, com o equilíbrio. Irmãos, depois da reforma e depois do movimento místico, o bom movimento que infelizmente se tornou um misticismo, você vê o período dos puritanos, quando o povo estava pregando, porque a igreja se tornou tão formal entre os reformadores. Deus levou líderes a pregar nas praças públicas e trazer esse avivamento da pregação da palavra pública, coisa que até então era proibida. Alguns irmãos foram perseguidos por causa disso, mas isso foi uma resposta
quando a igreja se tornou engessada na época. Você imagina isso? Que Deus está sempre trazendo respostas. Quando alguém tenta controlar, tornar, o vento do Senhor vem e encontra algumas rodas na terra, e elas respondem, e os céus voltam a visitar a terra, e a obra de Deus é avivada, e ela avança. Irmãos, e quando a obra de Deus avança, os olhos do povo de Deus são abertos. Já não estamos andando na luz do outro, porque o outro falou. Não, nós estamos vendo, do menor ao maior. Algum aspecto nós vamos ver. Nós somos desafiados a procurar a vontade de Deus nas Escrituras. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. E aí você vai vendo ondas de movimento do Senhor avançando. Agora nós estamos em nosso tempo. Ah, irmãos, que Deus nos livre para não cometermos os erros dos nossos amados irmãos do passado, que nós devemos tanto, mas em algum momento as rodas se enferrujaram, faltou óleo da unção, o Senhor já não podia guiar mais, porque as coisas se tornaram muito corretas, e aquele fogo do avivamento foi apagando. Icabode, a glória de Deus foi embora. Nós estamos num tempo que com certeza o Senhor está trabalhando muitas coisas em muitos lugares. Que Deus nos guarde para não queremos apenas um olho só. Como aconteceu, Senhor, nós vimos alguém ali expulsando demônio no teu nome, mas a gente proibiu. Mas por que você proibiu? Ele não anda conosco. Lembra que aconteceu isso? Às vezes somos assim, irmãos. Se o orgulho espiritual, imagina o orgulho espiritual, né? Se o orgulho entra no nosso coração, nós começamos a julgar as pessoas e achar que não tem obra de Deus em lugar nenhum a não ser conosco. Olha a Laodiceia. Olha o espírito de orgulho. Porque as coisas saíram um pouco daquela forma que nós criamos. Temos que fechar muitos olhos a manter um tipo de olho só aberto. E agora passamos a julgar as pessoas e nos tornamos pobre, cego, nu e miserável. Oh, irmãos, quando você lê a história dos irmãos unidos, quão gigante eles foram. Mas a mesma grandeza que eles tinham para abrir as Escrituras e dividir as Escrituras, eles tinham a mesma grandeza no final para dividir o coração e o povo de Deus, porque perdeu esse óleo, perdeu a unção, perdeu a liderança do Espírito Santo, e aí se tornou apenas um movimento, rodas enferrujadas, ou rodas que passaram a circular, mas sem a direção do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, amados irmãos, se o Senhor nos der graça nesses dias, o meu sentimento, inclusive, é nos encorajar mutuamente a como buscar e rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, para que sejamos essas rodas, que o Senhor possa se mover livremente entre nós, que Ele possa nos guiar. Não rodas que têm vida própria, mas rodas que vivem para o propósito do Senhor. E que conosco o Senhor possa avançar ao ponto da gente se preocupar com a próxima geração. E eu vou terminar aqui. Quando você olha a Europa hoje, ela está vivendo um período morto, um período pós-cristão, de apostasia, de sincretismo, de humanismo. E a gente se pergunta, como pôde acontecer lugar de berços de grandes avivamentos, de homens de Deus, e no entanto hoje aquilo passou. O que o inimigo fez, irmãos? Que o que o Senhor veio fazendo, ou aquelas rodas girando na Europa, elas pararam de girar,
e os ventos do Senhor deixaram de se mover ali. Se a gente não cuidar, o Brasil pode repetir o que aconteceu na Europa. Algumas coisas aconteceram que nós precisamos considerar, porque eram homens de Deus, que nós somos devedores, mas que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e aprender as lições da história da igreja, para que o Senhor tenha compaixão de nós e a sua obra possa avançar conosco também. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, só nos resta curvar a nossa vida, o nosso coração e clamar a Ti que o Senhor tenha misericórdia. Muitas coisas nós não entendemos, Senhor. Muitas coisas nós somos como aqueles animais nas gaiolas, nas jaulas. Nós temos medo de voar, Senhor. Nós temos medo de sair. Nós não queremos caçar, Senhor. Nós queremos pessoas que dê comida na nossa boca. Mas, Senhor, visita-nos pelo poder do Teu Espírito. Aviva a Tua obra entre nós. Enche-nos do Teu Espírito. Oh Deus, e nos ajude a migrar, como os pássaros que migram, quando só quer nos levar a estágios mais adiante do mover do Senhor. Oh Deus, nós queremos aprender a voar e também querer aprender, Senhor, a voltar à dependência do Teu Espírito. Queremos que o Teu Espírito sopre entre nós e sabemos que o Senhor é bondoso, é gracioso, é sábio. O Senhor é equilibrado, Senhor. Oh Deus, livra-nos dos extremos do neopentecostalismo, mas também nos livra da frieza mortal, Senhor, de uma tendência reformada ortodoxa, Senhor. Oh Deus, às vezes nós somos hipercalvinistas, Senhor. Nós não cremos nas intervenções do Senhor, que o Senhor chama o homem para cooperar contigo. Ah, Senhor, visita-nos, que realmente sejamos uma assembleia como essas rodas que segue o Espírito, e que todos os nossos olhos, todos os irmãos e irmãs, tenham olhos abertos, que hajam dons do Espírito abundante, para que haja edificação de todo o corpo, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Deus nos abençoe, irmão.